Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Chegamos ao último vídeo desta semana de progressão aritmética. Nesse videozinho, que será mais curto, a gente vai ver problemas sobre interpolação aritmética. Afinal de contas, o que é isso? Também faremos exercícios resolvidos e deixaremos a relação de progressão aritmética com função afim para a outra semana. Tá bom? Um beijo e boa aula! Olá, meus queridos. Então, chegamos aqui ao último videozinho dessa semana de progressão aritmética. Nesse videozinho, a gente vai ver o que é interpolação aritmética e resolver alguns exercícios. Ok? Vamos lá? Primeira coisa, o que eu trago aqui? A ideia, o significado de interpolar. Então, eu pesquisei ali no Google, no dicionário, e interpolar, esse verbo aí esquisitinho, significa inserir palavras ou frases num texto para alterar ou adulterar o sentido, ou para completá-lo ou esclarecê-lo. Não fica muito claro o que seria interpolar numa progressão aritmética, mas aí a gente vai adaptar esse significado a um problema de matemática envolvendo progressão aritmética, tá bom? Então, interpolação aritmética seria colocar números, valores numéricos dentro, entre dois extremos, de modo que essa sequência que fosse criada se transformasse numa PA. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sequência em que eu tenho, a princípio, o primeiro termo sendo 2, 2, 3, 4, 5, e o quinto termo sendo 10. Eu, por enquanto, não tenho uma PA, mas eu quero interpolar três, eles até chamam assim, três meios aritméticos, para poder transformar isso numa PA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula que envolve o A1 com o A5. Qual é a fórmula do termo geral? O A5 é igual a A1 mais 5 menos 1, que é 4. 4 vezes a razão. Quem faz o papel do A5 aqui é o 10, quem faz o papel do A1 é o 2, mais 4R. Daqui eu tiro, então, que 4R é igual a 10 menos 2, 8, que o R, então, é 8 dividido por 4, que é 2. Aí você vai falar assim, Uli, eu já tinha percebido que a razão dava 2 e eu poderia aqui inserir somando 2, 2, 2 e ia dar uma PA. Ok, mas assim, eu só quero que vocês entendam como é que se resolve, porque normalmente em exercícios as sequências são mais complicadas. Então, se a PA tem razão 2, tem que somar 2. 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Entendeu qual é a ideia? Interpolar aritmeticamente é descobrir a razão de modo que você coloque esses carinhas no meio e eles todos formem uma progressão aritmética. Tá bom? Vamos em frente? Então, vamos para um outro exercício agora. E ele, na verdade, ele também é simples e ele é um exercício mais contextualizado. Uma empresa obteve no mês de janeiro um lucro líquido equivalente a 14 mil reais. Então, em janeiro, ele teve um lucro de 14 mil reais. Nesse mesmo ano, no mês de dezembro, o lucro líquido, quer dizer, então cuidado aqui, ó, no mesmo ano, no mês de dezembro, quer dizer, no finalzinho do ano, o lucro aumentou para 80 mil. Sabendo que o lucro foi originado de acordo com uma PA crescente, determine o faturamento referente ao mês de março. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos primeiro escrever aqui. Vamos supor, vamos lá, em janeiro, o lucro foi de 14 mil. E no final do mês, que foi em dezembro, certo? Em dezembro, o lucro passou a ser 80 mil. Se eu pensar numa sequência, eu vou ter que o primeiro termo é o 14 mil, porque ele está relativo ao mês 1, que é o mês de janeiro. O segundo termo aqui, o terceiro termo aqui, o quarto termo aqui, por aí vai, até chegar no último termo, que foi o faturamento de 80 mil reais. E esse último termo
vai ser quem? O A12, porque sabemos aí que o ano, perdão, tem 12 meses. Tudo bem? Se eu quero que essa sequência aqui seja uma PA, eu tenho que descobrir qual é a razão. E se eu tenho A1 e A12, eu vou usar o termo geral para descobrir isso. Quem é o A12? O A12, pelo termo geral, é o A1 mais 12 menos 1, 11R. Quem é o A12? 80 mil. O A1, 14 mil, mais 11 vezes a razão. Daqui eu tiro que 11 vezes a razão é 80 mil menos 14 mil, que é 66 mil. Então, a razão é 66 mil dividido por 11. Quanto que vai dar isso daqui? 6 mil, não é isso? Então, a gente chegou à conclusão que a razão para isso se tornar uma PA tem que ser 6 mil. Então, daqui, ó, deixa eu mudar aqui a corzinha. De cada mês, aqui do janeiro para o fevereiro, mais 6 mil. Então, vai dar o quê? 20 mil. Do fevereiro para março, mais 6 mil. 26 mil. Então, como ele pede relativo ao mês de março, nem precisa ter muita conta. Na verdade, o mês de março seria o A3. Ele queria o A3. Aí eu poderia jogar na fórmula do A3, mas nem preciso, porque fazendo a conta rapidinho dá para ver que eu vou ter, na verdade, o quê? Um lucro de 26 mil reais no terceiro mês dessa sequência aqui, que é o A3. Ok? Agora a gente vai praticamente encerrar voltando a lá o primeiro probleminha do primeiro vídeo. Lembra que a gente fez de uma maneira mais intuitiva? Então, a gente vai fazer agora usando a interpolação. Uma empresa deve instalar telefones de emergência a cada 42 quilômetros ao longo da rodovia de 2184, que liga Maceió ao Rio de Janeiro. Então, lembra que a gente fez aqui, ó? Tem uma rodovia que liga o Rio de Janeiro a Maceió. E tem 2.184 quilômetros. Vamos considerar que o primeiro desses telefones seja instalado no quilômetro 42. Então, aqui é o A1, que está no quilômetro 42. E o último, no quilômetro 2142. O último, que é o AN, 2142. Aí ele pergunta, qual é a quantidade de telefones que vai ter aqui? Na verdade, é uma ideia de inserir telefones aqui dentro, de modo que isso seja uma progressão aritmética. Se envolve A1 e AN, eu posso usar a fórmula do termo geral, que é o quê? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, ele diz quem é, que é o 2142. O A1, ele diz quem é, que é o telefone que está no quilômetro 42. O N é o número de termos, que é o que eu quero descobrir. E a razão nesse exemplo foi dada, porque ele não fala aqui em cima, ó, a cada 42 quilômetros. Então, a razão tem que ser 42. Como aqui tem um produto, vai rolar uma distributiva aqui, tudo bem? Trazendo 42 para cá, eu vou ter o quê, então? 2.100, fazendo a distributiva. 42 vezes N, 42N, e 42 vezes menos 1, menos 42. Daqui eu tiro que 42N vai ser 2.100 mais 42, 2.142. Ou seja, o N vai ser 2.142 dividido por 42. Então, eu terei o N sendo 2.142 dividido por 42, 51. Aqui ele já me diz exatamente que eu vou ter na rodovia 51 telefones. Tudo bem? Então, não é tão difícil. E assim, vocês precisam fazer os exercícios para vocês tirarem as dúvidas, nos procurem, porque esse tema é muito instigante e é importante que vocês estejam craques nele.
Tá bom? Até a próxima aula da próxima semana. Tenham um bom descanso e cuidem-se. Beijos. Tchau.